Numa distribuição mundial filmes Descobrindo Jesus. Mensagens positivas para o novo milênio. Na ponta leste do mar Mediterrâneo fica uma estreita faixa de terra, com cerca de 21 mil quilômetros de extensão territorial, entre o mar e o vasto deserto árabe. Por milhares de anos, povos de todas as raças e religiões lutaram sobre esta terra. Seu nome é Israel, a Terra Santa dos Judeus. Já se passaram 2000 anos desde que os romanos dominaram esta região, em 63 a.C., quando o general romano Pompeu conquistou esta parte do mar Mediterrâneo. Herodes o Grande fundou a cidade de Cesareia como um centro da administração e da justiça romana em toda a Palestina. No entanto, os romanos não eram apenas conquistadores, mas também grandes construtores, e ergueram teatros, um hipódromo e aquedutos para trazer água a Cesareia. A vinda dos romanos para Cesareia trouxe paz para toda a Palestina. Aqui, eles estabeleceram o centro de seu governo e o centro de sua administração. E foi também aqui, em Cesareia Marítima, que as primeiras grandes construções romanas foram erguidas. Vários arqueólogos têm escavado estas terras e já foram encontradas muitas evidências das relações comerciais entre palestinos e romanos. Como, por exemplo, vários produtos manufaturados da Idade do Ferro e do Bronze, trazidos para a Palestina em troca de lã, grãos e sal, por sua vez levados para Roma. Muitos objetos de ferro foram encontrados com marcas de companhias romanas. E havia um artesão que produzia lamparinas de barro a óleo, mais ou menos desse tamanho, que foram encontradas por toda a Palestina. Os romanos que construíram a Cesareia realizaram uma administração com características helênicas. Por todo o antigo Império Romano encontramos anfiteatros como este. Entretenimento era algo importante para os cidadãos romanos e para os soldados em serviço, tão distantes de sua terra natal. Após conquistar a costa da Síria e Palestina, Pompeu foi para Jerusalém, onde pôs fim ao poder dos asmoneus, que dominavam os judeus desde 135 a.C. Em 54 a.C., Crasso, que fazia parte do primeiro grupo de governantes romanos, o primeiro triunvirato, invade Jerusalém e rouba o tesouro do templo. Enquanto isso, Pompeu e Júlio César, dois generais rivais, se enfrentam. César, é claro, vence a guerra e aponta Antipas, procurador de toda a Judéia. Foi neste ambiente político que surgiu Jesus Cristo. Ele viveu curtos 33 anos, até que, sob o domínio dos romanos, ele foi cruelmente perseguido. Mas por que algo que ocorreu há 2000 anos influencia tanto a vida das pessoas na Terra até hoje? Por que milhões de pessoas pelo mundo usam seu nome? Por que se denominam cristãos e o têm como seu Senhor? Por que tantas pessoas lhe dão sua vida em obediência e serviço? Por que toda a história é dividida em antes e depois de Cristo, no dia de seu nascimento? Quem era Jesus Cristo? Para responder a essas perguntas, viemos a esta terra que ele tanto amava e visitaremos todos os lugares que ele conhecia e por onde levou seus ensinamentos. Vamos tentar completar nossa própria peregrinação em busca de Jesus. Descobrindo Jesus. Episódio 1. O personagem central de todos os séculos. Apesar de todas as mudanças políticas, culturais e arquitetônicas pelas quais este lugar passou nos últimos 2000 anos, a geografia continua quase a mesma.
Vista do alto, a paisagem parece quase a mesma da época do Império Romano. O país pode ser dividido em 4 faixas paralelas que vão de norte a sul. Uma estreita planície às margens do Mar Mediterrâneo, por onde passa a estrada que liga o norte ao sul. Área central montanhosa, repleta de plantações e criações de carneiros e cabras. O Vale do Jordão, cortado pelo rio, é coberto pela vegetação tropical. A 4ª área fica entre o rio e as colinas de Moabe, e é uma vasta área desértica. Antes de começarmos a olhar mais de perto para Jesus Cristo, precisamos, antes de tudo, tentar descobrir a situação sociocultural da época em que ele viveu. Embaixo dos meus pés há uma incrível série de cavernas. No interior destas colinas de 60 metros, aqui em Wadi Qumran, monges da comunidade dos essênios enterraram a sua história. O general romano Silva, sob a liderança do general Tito, comandou um ataque a partir do norte contra os judeus em Massada. Quando souberam do ataque por vir, os essênios guardaram nessas cavernas seus mais preciosos bens, cópias dos seus escritos, a Torá de Deus. Era o que eles tinham de mais precioso e havia mais de 300 manuscritos nestas cavernas, sob os meus pés. Em 1947, um menino beduíno, à procura de uma cabra perdida, encontrou uma pequena abertura no solo, depois aumentada pelos arqueólogos. O grande significado da descoberta é que tais manuscritos eram milhares de anos mais velhos que os textos mais antigos existentes. E eles falavam da vinda de um Messias. Mas não há nada nos ensinamentos de Jesus Cristo relacionado a essa comunidade. Eles podiam até mesmo nem saber de sua existência. Mas os preciosos registros da época e da vida dessa comunidade contemporânea de Jesus nos dão uma maravilhosa ideia de seu passado. Este é o local onde os manuscritos foram feitos na comunidade de Qumran. Aqui, vários monges passaram grande parte de seu tempo escrevendo o Velho Testamento, as palavras de Deus, e fazendo anotações sobre sua própria disciplina e seu dia a dia. A comunidade de Qumran surgiu e se desenvolveu devido aos jovens órfãos criados pelos monges na comunidade. Acho que conhecemos bem um desses órfãos. Seus pais eram muito velhos quando ele nasceu. Seu nome é João Batista. Aqui em Qumran havia grandes cisternas d'água onde o ritual do batismo era realizado. E eles costumavam ler alguns de seus trechos favoritos das Escrituras, aguardando a vinda do Senhor, preparando um caminho nesta terra desértica para sua passagem. João Batista cresceu em uma comunidade assim, e é interessante observar que apenas alguns quilômetros abaixo fica a entrada para o Mar Morto, e podemos ver o local onde João Batista costumava proclamar sua mensagem de arrependimento, aguardar a vinda do Messias e usar a água batismal como ritual de purificação.